Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Conta-me Histórias, e hoje vamos literalmente contar histórias, não a história toda, mas uma parte da história de Brilhar e Iluminar, que é o livro da autoria da Sara Cardoso, ela que é a minha convidada de hoje. Olá Sara, muito boa tarde e muito obrigada por teres aceito o meu convite. Olá Maria João, muito boa tarde. E boa tarde também para toda a equipa maravilhosa que me está a acolher neste espaço, e agradeço desde já o convite feito e teres lembrado do meu livro, lançado há pouco tempo. E é sobre o teu livro, aliás, é o tema da nossa conversa de hoje, neste Conta-me Histórias, o livro que conta a história de uma menina que é a Zahara, certo? Acho Sim. que é assim que se pronuncia, corrijo-me lá se estou errada. Que teve ela dificuldades escolares, mas que com a confiança e dedicação conseguiu ultrapassar os obstáculos. É assim que eu penso que está também na sinopse do teu livro. Que menina é esta então, Sara? Precisamente, Maria João. Então, a Zahara é uma menina em que nasceu numa aldeia, em que não frequentou a pré-escola e, portanto, quando entrou na escola, apesar de ter tido todo o carinho dos seus avós, dos seus pais, de toda a sua família, sentiu algumas dificuldades ali na entrada no primeiro ciclo. Depois fez a sua adaptação, do seu percurso foi encontrando amiguinhos, outros que não eram tão amiguinhos, não é? Porque é a relação com os seus pares. Foi encontrando professores ou que de facto a ajudavam mais ou que olhavam mais para as crianças que eram melhores do que ela, e teve que ultrapassar tudo isso e achou que iria conseguir chegar onde todos os bons alunos chegavam. Arranjou um método de estudo, dedicou-se imenso e conseguiu chegar onde de facto todos conseguiram, que era no fundo licenciar-se. E licenciou-se na parte da educação e queria, na verdade, ajudar outras crianças, proteger outras crianças, para que elas não vivessem o mesmo que a Zahara viveu. Esta Zahara licenciou-se na área de educação, suponho que talvez educadora de infância, que é precisamente a tua profissão. É verdade, é mesmo a minha profissão. Juntei o útil ao agradável, na questão de passar também uma mensagem de valorização dos educadores de infância, que eu acho que, na verdade, fazem todo o seu trabalho na formação de qualquer criança até aos 7 anos, portanto até a entrada no primeiro ciclo, e que ainda hoje em dia ainda não é muito valorizada. Mas ainda retomando a Zahara, ao livrinho, depois a Zahara, nós podemos ver que na história ela engravidou, teve uns gêmeos, um casal, e tentou investir na sua educação e depois fazer uma boa transição para o primeiro ciclo, que é a base básica do livro, da mensagem, digamos assim. Estamos a falar um pouquinho de ti. Tu és educadora de infância, és natural daqui do concelho vizinho, da Batalha. Há quanto tempo é que és educadora de infância? Olha, Maria João, eu estou licenciada desde 2002 e trabalho na Misericórdia de Alves Barrota há 20 anos, também aqui próximo. Portanto, esta realidade das dificuldades das crianças, que é o mote também da história do teu livro, no fundo é o teu dia-a-dia, não é? Aquilo que tu convives nos teus dias. Precisamente. E como é que surge a ideia de desenvolveres um livro, que é o primeiro, suponho que tu tens? Sim, é o meu primeiro, tenho lá outros na gaveta, mas sim, é o meu primeiro. Editado, vamos, os outros ainda estão na gaveta. Então, esta história estava guardada também na gaveta desde que há uns 12 anos a minha filha era pequenina, e portanto eu também, além de ter muitos livros em casa de leitura infantil, também ia inventando as minhas histórias, e por vezes até inventava baseada no que eu tinha vivido durante aquela semana, durante aquele dia, perante alguma dificuldade, para ir também aproveitando esses valores ou essa mensagem ou essa situação para ir educando não só a minha filha, mas também todos os que me envolviam diariamente. E fui escrevendo porque e fui guardando, fui reformulando, porque achei inicialmente que se calhar esta mensagem de atenção às dificuldades escolares e atenção que toda a gente consegue, tendo dificuldade ou não,
todos conseguem brilhar, e nós adultos temos o papel, e quando gostamos muito daquilo que fazemos, de iluminar os mais pequeninos. Daí o brilhar e iluminar. Exatamente. Eu achei que, com a minha experiência profissional, esta mensagem de ultrapassar as dificuldades escolares e a transição do pré-escolar para o primeiro ciclo era credível. Portanto, ao fim de 20 anos de profissão, eu achei que, na verdade, continua sempre, na altura das matrículas, que costuma ser em abril, haver sempre o mesmo problema. Os pais estão indecisos, a criança está madura ou não para entrar no primeiro ciclo. Os educadores, por vezes, tentam sensibilizar e fazem o seu papel, mas depois, numa criança, há o pai e a mãe, que também, por vezes, chocam-se com as suas opiniões. E depois há a outra parte do professor do primeiro ciclo, como é que, de facto, vai agarrar aquela criança, sendo muito boa ou tendo algumas dificuldades. E tendo em conta depois também se a criança é condicional ou não, se tem outras dificuldades a nível de terapias ou extracurriculares que tenha, eu achei que era credível esta mensagem ser de facto colocada em prática e ser editada, digamos assim, com o meu livro Brilhar e Iluminar, para tentar, no fundo, alertar a famílias, ajudar crianças, valorizar educadores e chamar a atenção aos professores de primeiro ciclo, quem eu respeito muito, que tenham atenção, não é só conteúdos, tem que haver empatia, primeiro com a criança, com as crianças que estão a receber. A quem é que ele se dirige então? A essas pessoas todas que falavas agora? Sim. É o teu público-alvo? É o meu público-alvo. Não tantas crianças? Sim, eu acho que consegui, com este livro, abraçar, apesar do livro estar pela editora colocado infanto ou juvenil, dos 7 aos 10 anos, a minha principal ideia é juntar crianças, portanto, aí a história, mas depois no fim do livrinho eu tenho estratégias para os pais, tenho ideias para os pais fazerem, porque, na verdade, a família é que tem o papel principal na educação dos filhos. Eles muitas vezes passam tudo para a escola, tudo para os educadores, ou não valorizam os educadores, porque depois, quando chegares lá à frente, quando fores para a escola primária, não é só quando nós vamos para a escola primária. Na minha ideia é, até aos 7 anos, todos os valores, toda a segurança, tudo o que é necessário para depois eles, quando de facto entrarem num primeiro ciclo, conseguirem adquirir, que são os conteúdos, que são importantes. E daí eu acho que este livro, o meu livro, além da história ser importante para as crianças, mas depois tem toda uma bagagem por trás, uma mensagem por trás, para, na verdade, lembrar os pais, sensibilizar os pais encarregados de educação, que de facto têm que ponderar muito bem se a criança está madura para entrar num primeiro ciclo, se está apta para essa transição. E também uma mensagem de que valorizem educadores, estou-me a repetir se calhar. Não, nada. E atenção, professores, olhem primeiro, deem-lhes muito mimo, muito carinho, para depois eles conseguirem aprender, não é? Sim, e conseguirem... É importante essa ligação. A Zahara é a personagem principal do teu livro, que é parecido com Sara, de certa forma, em termos de dicção, não é? De sonorização. Não sei se tem alguma ligação. Onde é que te inspiraste para criar o nome da tua personagem principal? Olha, curiosamente, na altura não me lembrei da ligação com Sara. Não, mas agora estava a ouvir ambos, Sara, Zahara, realmente tem aqui. Sim, não, a minha ideia era mesmo que esta mensagem ajudasse a brilhar. E daí o nome Zahara, que se formos aos significados é a mulher que brilha, que ilumina. E daí a minha parte de ter escolhido Zahara para essa situação. Sim. Depois também sou uma pessoa religiosa, tenho muita fé e acredito que nada é por acaso e que de facto nós temos todos uma missão aqui no nosso planeta e que de facto quanto mais nós não dermos, melhor nós iremos brilhar também, mais coisas boas nós vamos recebendo, mais gratas somos por isso. E a Zahara veio precisamente para lembrar que nós devemos brilhar para ajudar os outros a brilhar. Temos
iluminar o caminho do outro, do próximo. E se todos fizermos isso, na verdade, acho que... Todos somos mais felizes, não é? É, precisamente, é isso mesmo. A tua personagem é baseada, não se calhar numa história real propriamente dita, aquela história não aconteceu se calhar totalmente como a contas, sim, mas é sem dúvida baseada na realidade que há pouco falávamos, que tu, no fundo, és confrontada no teu dia-a-dia, enquanto profissional de educação. Exatamente, é mesmo isso, Maria João. Portanto, o que eu quero dizer é que não foi uma história que tenha acontecido contigo, exatamente, que tenha acontecido com alguém, mas no fundo foste colher um pouco das histórias que chegam até ti, que tu vais percebendo. Fui bebendo um bocadinho a água de várias realidades com que nós nos vamos deparando, e 20 anos de profissão dizem-nos muitas coisas, não é? Há muitas histórias que poderia eventualmente contar, mas esta é a minha mensagem de hoje e deste livro, sim. Uhum. Este trabalho, no fundo, de dar confiança e dedicação para ultrapassar os obstáculos, e terá de ser um trabalho conjunto, não só entre educadores, mas também as próprias crianças, não é? Que no fundo são aqui o foco, mas também com os pais. Como é que se sensibilizam os pais para estas questões, de forma a eles poderem também desenvolver esse papel? Às vezes é mais difícil trabalhar estas questões com os pais do que com as crianças. Tenho um bocadinho esta opinião, não sei se estou errada, embora não trabalhe diretamente, sou mãe, mas não trabalho diretamente com crianças como tu. Sim, é assim, Maria João. Na verdade, nós educadores temos os objetivos educativos, temos os projetos pedagógicos de sala e vamos tentando sempre articular com as orientações curriculares. E isso é apresentado aos pais. Eu sei que os pais têm as suas profissões, têm as suas vidas, e acho que, na verdade, apesar de haver muita evolução nas tecnologias, eu acho que as pessoas não têm parado. A pandemia, o lado bom da pandemia foi, se calhar, algumas pessoas conseguiram tirar o melhor, que era parar um bocadinho, refletir e ver o que é que querem ou não na sua vida. E acho que não é preciso pandemia, ou não devia ser preciso pandemia para voltarmos a olhar para nós, mas sim pensar no que é, na criança que está à sua frente, não é? Portanto, que é o seu filho ou a sua filha, e pensar um bocadinho como é que poderão ajudá-lo. Vamos parar um bocadinho com o corre-corre. Às vezes, os 5 minutos, 10 minutos, estar com aquela criança meia hora é muito importante. Não é andarmos a correr, os centros de estudos são maravilhosos, as explicações são maravilhosas, mas o colinho, o afeto, o olhar é muito bom. E, por vezes, 10 minutos, 20 minutos, meia hora ao fim de um dia é ótimo e é reconfortante para uma criança conseguir dar o salto, para ter segurança para conseguir dar o salto. E os pais, além de eu achar que de facto devem parar e olhar e investir um bocadinho, são 10 minutos, meia hora, também podem se envolver com as educadoras no sentido de o que é que poderei fazer do projeto, poderei participar na sala, poderei levá-los à biblioteca, poderei levá-los a uma peça de teatro, poderei comprar livros e ler as histórias para eles, poderei escrever o convite para o aniversário, ou ser a criança já a escrever o aniversário, poderei fazer um bolo, olha, vamos ler a receita. Estão lá letras, estão lá números que nos dizem as gramas ou as miligramas, tudo isso é matemático. Eles ficam muito felizes quando os pais se envolvem nas atividades. Precisamente. E se conseguirem fazer um trabalho em equipa lúdico, como por exemplo fazer um bolo, é uma situação lúdica e agradável para toda a gente, eles estão a aprender imenso. Além de receberem carinho e amor e atenção, eles estão a aprender a ler uma receita, eles estão a aprender a contar, a ver a balança. Portanto, eu acredito que a partir da brincadeira que de facto consegue-se muito bons resultados. Aprender. Sim. Mas os miúdos também são cruéis nestas idades, quer dizer, somos ao longo da vida, não é? Até chegarmos a adultos, mas eles, sobretudo, têm ali chegam a estas idades e são às vezes mauzinhos uns para os outros. Como é que depois se quer que uma criança ganhe confiança quando depois os amiguinhos lhe apontam o dedo em algumas coisas? Até hoje fala-se muito de bullying, não é? Como é que se resolve estas situações, ou pelo menos como é que se tentam minimizar? Sim. Olha, Maria João, eu acho que aí depende muito da família. Primeiro tem que haver muita empatia entre a criança e o adulto,
com quem elas passam a maioria do dia, portanto, seja com o educador, ou seja com o professor, ou seja com os auxiliares, que também fazem um trabalho excepcional. Muito importante, sim. Mas se houver, de facto, um bom trabalho de equipa entre a família e a escola, consegue-se ultrapassar muitas situações, porque por vezes nós falamos aos pais que aconteceu determinada situação e os pais às vezes não conhecem a criança naquela situação. Porquê? Porque a educadora está a ver, ou a professora está a ver aquela criança em grupo. Eles sabem perfeitamente como é que se são de comportar com os avós, com os pais, em grupo ou quando estão sozinhos. E, portanto, eu acho que tem que haver aqui muita sensibilidade e muito trabalho com a escola e com a família, e tem que haver aqui muita empatia. Tem que haver confiança entre todas as partes e tem que haver muita empatia. E depois temos que tentar, ok, isto aconteceu. A criança fez bullying à outra criança. Mas vamos tentar desfazer o novelo e ver o que é que está lá por trás. Exato. O que é que ela está a chamar a atenção, ou ela já sofreu com esta situação também, ou está a projetar alguma coisa que viu, ou está a experienciar, está a testar. Portanto, esta parte já é um bocado mais de psicologia, não é? Mais psicólogo. Mas eu acho que nós não podemos apontar logo o dedo, nós temos que, de facto, desfazer o novelo, como eu estava a dizer, e tentar articular com a família, tentar perceber se houve alguma alteração familiar, se está a acontecer o que é que está a acontecer, porque, na verdade, eles às vezes testam, outras vezes estão a tentar dizer qualquer coisa e nós não chegamos lá. E tem que haver muita sensibilidade. E cada situação é uma situação. Depois há outras crianças que têm mesmo o seu íntimo assim, mas eu acho que nunca se deve desistir de nada nem de ninguém. Tu dizias há pouco que tens várias histórias, algumas na gaveta. Esta era uma delas? Sim. Porquê esta e não outra? Esta era a que estava mais pronta para sair, aquela que achavas que era mais importante? Porquê? Sim, eu acho que... O brilhar e iluminar. Sim, eu acho que uma das minhas missões é na verdade, fazer o melhor e proteger o máximo que eu consigo a nível de crianças. E há muitas formas de as ajudar. Eu ajudo com a prática, com o dia-a-dia, fazendo o meu melhor. É claro que eu não sou perfeita, mas eu achei que era importante sair para também sensibilizar os adultos que estão à sua volta. E daí começar pelos pequeninos, não é? Porque são o nosso futuro, vai ser a nossa geração e quanto melhor for a nossa sementinha deixada, nós daqui a uns aninhos vamos ser velhotes, não é? E tudo aquilo que deixamos no coração deles também vamos receber. Claro. E o que nós queremos é amor, paz e carinho, apesar de todas as dificuldades que poderemos nos encontrar no futuro, não é? Achas que nós protegemos demasiado as crianças hoje, como educadora? Já saindo aqui um pouco, mas já que estavas a falar nestas gerações que ficam, que são os nossos filhos, nós somos próximas de idade, protegemos-los demais. Penso que uma destas semanas eu lia um comentário a propósito das crianças que estamos numa geração porcelana que os meninos são quase, não se pode tocar, porque protegemos-los demais. Sim, eu acho que sim. Acho que há o 8 e o 80. Ou há aqueles pais que entregam tudo, a última tecnologia que saiu e toma lá e não me chateis. E eles precisam de carinho e de atenção. E depois há aqueles pais que dedicam-se ao máximo, tentam proteger ao máximo, é mesmo a porcelana, como tu estavas a dizer, e que não os deixam voar, não os deixam molhar os pés, não deixam apanhar chuva. Agora está a começar a chover, calcem galochas, vistam aquelas capas e vão brincar, é tão bom. Portanto, podem apanhar uma constipaçãozinha, há os benurons também, digamos assim, mas depois há meias quentinhas e faz parte, resistência, e sabe de saltar, pular nas poças, ir aos parques, conviver. Eu acho que atualmente há o 8 e o 80 e temos que ponderar um pouquinho, que é melhor, sim. Porque depois há as questões de físicas, há crianças que estão muito desenvolvidas cognitivamente, mas depois têm muitas lacunas fisicamente, precisamente porque não experienciaram o andar, por exemplo, a cavalo, o correr, andar de bicicleta. Há crianças que hoje em dia não conseguem pedalar.
saltar à corda. Porquê? Porque estão demasiado fechadas em casa, que era algo que na nossa geração era impensável. Exatamente. Nós saltámos a elástica, a corda apanhada, todos corríamos. Tem que haver aqui um meio termo. Um misto. Voltando aqui à nossa Zahara, o teu livro é ilustrado pela Leandra Rodrigues. Há aqui um trabalho conjunto, não é? Entre a autora, que és tu, e a ilustradora. Quem não, e porque estamos em rádio não temos a oportunidade de folhear o teu livro, como é que poderias descrever as ilustrações que podemos encontrar? Sim, olha, a Leandra é uma menina muito querida, que também frequentou o agrupamento de escolas da Batalha, e é uma menina que também estava a terminar o 12º ano, agora já entrou na Escola Superior de Artes Aplicadas em Castelo Branco, e é uma menina que também veio de uma família muito talentosa. E eu também não quis ir para nenhum ilustrador já muito conceituado, porque também quis dar oportunidade. Vamos lá empurrar também para ela brilhar. E depois ela viu a história, ficou logo muito, muito contente pela oportunidade, e disse-me: Sara, eu vou tentar fazer as ilustrações com lápis de cor, com aguarelas. Disse: ótimo, as crianças adoram pintar com aguarelas e, portanto, vão se identificar. E também vais fazer com o material que te sentires mais à vontade. Portanto, ela fez umas ilustrações que para mim estão muito fofinhas, e fê-las já estive aqui rapidamente carinho, a ver, então, está muito bonito, sim. E pronto, eu só desejo a ela muita felicidade e acho que ela vai chegar longe. Possas também ter dado aqui o empurrãozinho, quem sabe a Leandra não possa vir a ilustrar outros livros, não é? Sim, exatamente. Abri mais uma portinha para ela. Tu lançaste o livro há relativamente pouco tempo, cerca de 2-3 meses, não sei se tem. Foi 17 de setembro, então no não foi Auditório há Municipal. Um mês e qualquer. Eu pensava, por acaso tinha ideia que tinha sido há mais. Portanto, a apresentação do teu livro contou com uma música também, que é uma música que vamos também ter a oportunidade de ouvir no final da nossa entrevista. Eu queria que explicasses o porquê de associares a música ao lançamento do teu livro, e que música é esta? Olha, então é assim, eu já tinha praticamente os livros em mão, estava a preparar o lançamento, e conheço o Tiago Pinho, aqui também do nosso concelho da Batalha, e anda aí já também. Do nosso, embora estejamos no concelho vizinho, porque falamos no nosso, porque eu também sou natural, embora agora não no concelho da Batalha, não é? Sim. O Tiago também é. O Tiago, e disse: Tiago, eu acredito que através da brincadeira, como já disse, e através da música consegue-se tocar muitos corações e transmitir e assimilar muitas mensagens. E então ajudas-me a que a minha mensagem vai, na verdade, chegar mais longe através de uma música. E então fiz uma letra, ele depois viu a letra, leu a minha história e, na verdade, fez lá uns arranjozinhos e surgiu uma letra muito, muito fofinha. E depois eu pensei: não, isto não vais ser tu a cantar, tu vais-me aqui ajudar, mas vamos pôr mais duas crianças a cantar. E então nós fizemos ele fez uns arranjozinhos, nós juntámos um bocadinho e, na verdade, acho que a cantar conseguimos com que a mensagem chegue mais longe, porque os meninos também vão cantar, os adultos vão cantar, vão relaxar e vamos introduzindo. E essa música fala de quê? Fala na Zahara e fala no crescer, na questão da... No fundo é um resumo cantado do teu livro, diria. É isso mesmo, é brilhar e iluminar e não desistir dos seus sonhos. Conta com a tua filha também na interpretação? Sim, sou uma mamã muito babada. Quis juntar a minha filha, ela tem o 5º ano do ensino articulado, portanto, da parte do Orfeão. E a Beatriz, que também é filha de Peixinho musical, e portanto eu quis também lançar elas, no fundo, para quem sabe, mais uma oportunidade, mais uma portinha aberta. O livro é muito recente, como dizias, foi lançado apenas o mês passado. Já tens algum feedback? Como é que tem sido a aceitação deste Brilhar e Iluminar? Já está a brilhar?
Olha, eu acho que sim, devagarinho, mas eu penso que sim, o feedback que eu tenho tido tem sido muito bom. Há pessoas que me perguntam como é que eu consegui juntar tanta coisa num livrinho só. E ele é pequenino, é fácil de ler. É fácil de leitura, exatamente, mas que a mensagem estava muito clara. Mas que se eu quisesse até dava para mais que um livro, porque podemos esmiuçar muito mais a mensagem. Mas como eu não sei o dia da manhã, olha, quis colocar tudo aqui no fundo mesmo... é uma experiência, não é? Exatamente. Mas sim, tenho tido boa adesão. O contrato que fiz, os livros que adquiri já não tenho, portanto agora se quiserem adquirir... É isso que eu te ia perguntar. Quem nos está a ouvir e tiver interesse em adquirir o teu livro, como é que poderá fazê-lo? Sim, então olha, podem fazer a compra online pela editora Atlântico, o livro é da Flamingo Edições, podem fazê-lo pela Bertrand ou pela FNAC. Eu antes da entrevista pesquisei e rapidamente, colocando o nome do teu livro, conseguimos encontrar. Sim, é facilmente. Brilhar e Iluminar, sim. Sara, queres brilhar com mais livros? Brilhar no sentido de, não digo no sentido de quereres tu brilhar enquanto pessoa, mas de fazer brilhar a tua ideia, não é? O teu conceito de educação. É a tua intenção lançar novos livros? Sim, Maria João, tenho outro que já saiu da gaveta, está lá na secretária e estou a tentar articular tudo para voltar a entrar em contato com a editora. Se alguém quiser ser parceiro, será muito bem-vindo, mas sim, no sentido de... Tem sempre uma mensagem para mim muito importante, mas é sempre tentar, a partir das crianças, ou não quer dizer do pré-escola, ou do primeiro ciclo, ou do segundo ciclo, mas tentar sempre a partir de trabalhar com elas, porque elas são o nosso futuro, portanto, a sociedade está a mudar, a pandemia vai mudar muita coisa e, portanto, eu acho que temos que começar pelas camadas mais jovens e queria, claro que sim, que o segundo livro viesse com uma outra mensagem também importante. Mas está no fundo, e resumindo, uma vez que estamos quase a terminar, é no fundo dar alento para que não se desista, aquilo que tu frisavas aqui durante a nossa entrevista, vencer, ultrapassar obstáculos, que é possível. Claro que sim, basta acreditar, ter amor próprio, muita dedicação, muita organização, muita persistência e nós conseguimos tudo, claro que sim. Já agora, como é que os meninos lá, eles souberam, e tu mostraste o livrinho que lançaste, como é que foi a reação deles? Olha, ficaram muito orgulhosos da educadora? Muito orgulhosos. Houve deles que foram para casa dizer: mãe, a Sara é muito importante. Só se escrevem livros pessoas muito importantes. E eu até fiquei arrepiada na altura quando os pais depois me abordaram com esses comentários dos meninos. E eu disse: não, sou uma pessoa normal que tenho muito carinho e muito amor pelo aquilo que faço e quero chegar mais longe no sentido de passar essa mensagem que todos conseguem. Mas muitos já compraram os livros, quiseram logo o autógrafo. Que os pais lessem a história. Sim, exatamente, eu já contei a eles. Tenho andado a ensinar a canção que vocês depois poderão ouvir a eles, que eles andam muito entusiasmados para também aprender. E, portanto, isto só tem tudo para correr bem, digamos assim. Pelo menos, olha, estou feliz no sentido de sou mãe e muito babada. Já plantei uma árvore. Uau! Já escreveste um livro. E já escrevi um livro, portanto já me sinto muito realizada, digamos assim. Sara, muito obrigada por teres aceito o convite e por estares aqui hoje na Dom Fuas a contar o teu brilhar e iluminar. Espero que brilhes e ilumines muitas vidas destas crianças com quem lidas no dia a dia. De seguida, então, vamos poder ouvir a música aqui gravada nos nossos estúdios e, uma vez mais, muito obrigada e muito sucesso na tua vida pessoal e profissional. Muito obrigada, Maria João, pelo carinho. Nada, eu é que agradeço. Pela oportunidade. Contra nós, no Conta-me Histórias, regressamos de hoje a 15 dias. Continue connosco aqui na Rádio